Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Todos os dias, pela força de Deus que jorra através de mim, acumulam-se continuamente boas ações na minha vida. É impossível para mim deixar de praticar todos os dias infalivelmente alguma boa ação. O impulso interior que me faz praticar boas ações é a prova de que a força de Deus do meu interior está jorrando. Por essa razão, tudo de bom que desejo nunca deixa de se concretizar. Como Deus é infinito, eu, sendo a cratera por onde jorra a vida de Deus, também sou infinito. Sou infinito quanto à vida, sou infinito quanto à sabedoria, sou infinito quanto ao amor, sou infinito quanto à provisão. Assim, sou provido de tudo na medida do necessário e jamais serei um carente. A sabedoria infinita de Deus flui constantemente para dentro de mim e me revela infinitas ideias. Como Deus contém dentro de si infinitas ideias, nunca lhe faltam novas ideias. A riqueza não é coisa material. Uma ideia capaz de contribuir para o bem-estar da humanidade é que é riqueza. Recebo sempre de Deus inúmeras boas ideias, através das quais posso ser útil à humanidade, e recebo de Deus também os recursos materiais e os colaboradores necessários para concretizá-las. Adquiri agora a firme convicção de que sou filho de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito e a força infinita de Deus estão dentro de mim. Portanto, nada tenho a temer. Tudo de bom que Deus possui está simultaneamente em minhas mãos e jamais se esgota. Posso trazer para o mundo fenomênico tudo o que existe no reino de Deus por intermédio do pensamento. A força infinita de Deus jorra vigorosamente através de mim, cura a minha fadiga, abastece-me com nova energia e me permite iniciar a cada manhã a jornada de trabalho com um novo alento. O amor infinito de Deus se aloja sempre em mim como força que cura não só as doenças, mas todas as formas de desarmonia. O amor de Deus cura-me por dentro e eu, transmitindo esse amor, também consigo curar aqueles que me tocam e aqueles que em mim buscam apoio. Abençoo todas as pessoas e, transmitindo a elas o amor de Deus através desse pensamento de bênção, posso curar suas enfermidades. Agradeço profundamente a Deus. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Diálogos da Seitonoye do Brasil, aqui no YouTube, no canal oficial da Seitonoye. Seja muito bem-vindo, você que veio pela notificação no YouTube, você que recebeu um link compartilhado no seu WhatsApp. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Hoje nós temos aqui um tema bastante interessante, que nós vamos nortear a nossa roda de conversa aqui hoje por um tema que vai passar por autoconfiança. Vamos conversar um pouquinho sobre complexo de inferioridade. Se você se reconhece como aquela pessoa que todo mundo fala para você, você é capaz, você nasceu para isso, vai lá, você faz. E você fala assim, eu não sei fazer isso. Fica aqui com a gente, tá? Que hoje o assunto é para você. E claro, eu estou muito bem acompanhado aqui hoje para esse Diálogos. Eu vou apresentar então os nossos orientadores.
Aspirante a preletora da sede internacional, preletora Lilian Suzy Baff Norimatsu. Bem-vinda, preletora. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, preletora Aníbal. Muito obrigada a você que está conosco. E vai ser realmente, né, um diálogo bem bacana, bem proveitoso, assim a gente deseja. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora. Eu já vou fazer uma pergunta aqui para a senhora, tá? Para a gente aquecer aqui. A autoconfiança é treinável? Oh, com certeza, com certeza. Esse é o grande trunfo, né, do nosso diálogo de hoje. Maravilhoso. Então, fica aí com a gente. E também ele, que é preletor em grau sênior, Aníbal Ferreira de Lima Neto. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado, uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais um diálogo com a preletora Lília e para falar de um assunto tão importante que é a autoconfiança, né? Estou bastante feliz de estar aqui. Muito obrigado. O tema central do nosso diálogo é: pare de se diminuir. A sua mente cria sua realidade. Então vamos lá. Eu encontrei aqui nesse trecho, nesse livro, Preletores, Convite à Felicidade, volume 1, tem um trecho bastante interessante aqui, né? A minha edição aqui, que eu estou em mãos, está na página 88. E ele fala assim: Deus lhe concedeu uma missão especial. E esse trechinho traz assim: Deus o enviou ao mundo para que você realize uma missão especial a ser cumprida somente por você. Como não foi você quem escolheu essa situação especial, e sim Deus, você não precisa se preocupar. E aí parece maravilhoso e muito simples, né? Mas na prática a gente se preocupa. E na prática a gente tem medo de realizar algumas coisas, né? Então, vamos começar aqui com a preletora Lília. De onde vem esse medo, preletora, que impede avançar na realização das tarefas? Então, né? A Setionê nos orienta de que o que não é criação de Deus não existe. Então, o medo em si, ele não tem existência verdadeira, né? Então, ele não vem de Deus, tá? Não foi criação de Deus, né? E a gente aprende, né? O que não é criação de Deus não existe, e o medo não é criação de Deus, porque Deus, acho que todos concordam, Deus é um ser perfeito, que só cria a perfeição, e o medo é imperfeição, ou seja, não é criação de Deus. Então, se não foi, né, criação de Deus, da onde que vem o medo? Essa é a grande pergunta, né? Vem da nossa própria mente que reconhece a existência do medo. E que tipo de mente? De uma mente, né, que reconhece o ser humano como um ser carnal. E por sermos carnais, somos limitados, né? Porque eu não posso agora estar aqui e estar na minha casa ao mesmo tempo, não é verdade? Então, olha da onde parte o sentimento do medo. Parte da consciência de que eu sou um ser carnal, e por eu ser um ser carnal, eu sou limitado, né? O meu corpo me limita, né? Eu tenho, assim, um tempo, né? Eu não posso, assim, fazer as coisas a hora que eu quiser, porque eu tenho todo o tempo do mundo. Não é assim que o nosso chefe pensa. A gente tem um prazo, né, para entregar as tarefas, não é verdade? Então, a gente é limitado pelo corpo, a gente é limitado pelo tempo, e essa limitação vai nos fazendo, né, sentir medo, preocupações, né? Porque eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E agora? Como que eu vou dar assistência à minha empresa e à minha casa, à minha família? Então, começa a vir os medos, né? Eu tenho pouco tempo, como que eu vou conseguir estudar para aquela prova, ou para um vestibular? Eu não vou dar conta. Então, começa a vir as preocupações, começa a vir os medos, fruto total da ideia de que o homem é um ser carnal. Mas o Setionê veio com uma boa nova, né? O homem só está manifestado como um ser carnal. O que o homem é, preletora Aníbal? Passando a bola. É maravilhoso. Estava viajando aqui na explicação, que é bem por aí, né? Essa sensação de ser limitado, né? Porque, na verdade, nós não somos limitados, mas a nossa mente ela entra nesse processo de ilusão justamente por conta da questão física, né? Que a gente pensa ser limitado. E o que tira esse medo, o que quebra esse medo, esse receio de viver, é quando a gente tira um negócio que o mestre fala assim, que ele chama de ego, né? Ego no sentido de você olhar para você como centro do mundo, né?
E aí, quando você quebra isso, você coloca no centro do mundo Deus. Perfeito. E aí, quando Deus é o centro do mundo, e Deus é o que controla, ou que coordena, ou que orienta, ou que dá vida, eu sou um ser em Deus. Eu pertenço a Deus. E aí já não sou eu que estou no controle, então eu não preciso ter medo. Porque tem algo superior a mim que me protege, me orienta, me guarda, e aí o medo some. Agora, enquanto a gente está com essa sensação do ego, ou eu como centro do mundo, ou eu tenho que me proteger, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que entregar as tarefas, eu, a gente fica meio louco, aí dá medo, né? E aí, preletor, esse ego, né, esse achar-se, né, um corpo carnal, faz a gente se sentir separado de Deus. Sim, e aí... Né? E aí, na página 87, se me permitem, está escrito o seguinte, né, desse mesmo livro, né, Convite à Felicidade, volume 1. Se por acaso existe em você algum complexo de inferioridade ou algum sentimento de medo, significa que lhe falta o sentimento de união com Deus. Por isso, quando o preletor falou Deus, eu falei perfeito, porque é exatamente isso. O medo vem, né, da descrença de que somos um só com Deus, porque esse ego é o individualismo, né? E nos aparta de Deus, não é? O ego nos aparta de Deus. Né? Então, porque você coloca o eu na frente de Deus, né, que o preletor falou, mas quando a gente se sente em união com Deus, aí o medo não vai ter espaço mais na nossa vida, porque eu vou estar vivendo com Deus, né? Então eu vou estar estudando com Deus, vou estar trabalhando com Deus, vou estar conversando com Deus, tudo em Deus, com Deus, né? E essa união com Deus que vai ser realmente determinante. Na nossa principal meditação, né? Meditação Shinsokan, tem uma frase que a gente afirma categoricamente, né? Já não sou eu quem vive, é Deus que aqui vive. Então, quando essa frase ou essa forma de pensar vira convicção, o medo desaparece, porque Deus está sempre na frente. Né? Muito bom. A preletora Lilian tocou num ponto interessante, que eu acho que é bastante importante nessa questão de autoconfiança e desenvolvimento nosso, né? Desenvolvimento humano, que é a questão do complexo de inferioridade. Muitas vezes, às vezes o complexo de inferioridade ele não é nem reconhecido pela pessoa que o tem. A pessoa age de uma forma que a gente fala, poxa, talvez seja o complexo de inferioridade que ela tem ali, né? E esse complexo de inferioridade, que às vezes algumas pessoas têm e acabam travando a vida, né? Não deixa a vida desenvolver de forma que é essa missão que a gente falou aqui, né? Ele está relacionado, às vezes, às nossas crenças, aquilo que a gente carrega, nossa história, nossa criação. Tá carregando, tá indo nesse contexto? Com certeza, porque a gente, assim, o nosso comportamento é fruto do meio, né, que nós vivemos. Então, com certeza, né, isso tudo a infância é determinante. Né? A infância é determinante. Então, quando os pais, né, falam para os filhos, elogiam os filhos e afirmando, né, você é a alegria do papai, você é a alegria da mamãe, a mamãe e o papai são felizes só pelo fato de você ter nascido, né? E isso vai dando autoconfiança, porque acho que a gente poderia até associar aqui que o contrário do complexo de inferioridade é a autoconfiança, né? Sim. E então vai dando autoconfiança. Eu sou amado pelo meu pai, eu sou amado pela minha mãe. E isso, gente, é muito importante. Por isso, assim, né, o preletor Aníbal, presidente da Associação dos Jovens da Seitianeia do Brasil, ele já afirmou que o jovem que já tem a autoconfiança, ele vai ter um futuro brilhante. E a gente está indo um pouquinho até mais para trás, né? O bebê, a criança, né, que já adquire essa autoconfiança, né? Nossa, aí vai deslanchar. Porque se a gente recebe desde, né, da infância palavras de elogios do pai, da mãe, né? Eu tive o privilégio de receber, porque com 8 anos, né, meus pais já eram frequentadores da Seitianeia, já eram líderes da Seitianeia. Então, eles sempre falavam assim, palavras de confiança para os filhos. E a gente enfrentou muitas coisas, enfrenta até hoje, né? Muitas dificuldades, que faz parte aí da nossa vida, mas sempre ressoa
o pai e a mãe, né? O elogio do pai e da mãe, aquela palavra, né? Minha filha, você é uma grande luz, minha mãe falava, né? Lógico que era amor da minha mãe, mas a gente se esforçava para ser, né? Mas minha mãe sempre tinha essas palavras. Meu pai sempre falava, você é maravilhosa. Então isso, ele já se encontra no plano espiritual, mas a gente não esquece, né? Eu queria só pedir assim, para a preletora, minha amiga, por isso que eu vou ter essa liberdade de falar. Acho que todos que estão assistindo a gente, talvez nem todos saibam, ela é presidente dos Departamento de Educadores da Seitione do Brasil, faz um trabalho maravilhoso com os educadores. E aí, por isso que no foco dela é assim, né? Isso aí é determinante. Por quê? Porque ela está ensinando diversos educadores a agir da forma correta. Mas eu gostaria de falar que caso você não tenha tido um pai ou uma mãe que falava coisas boas e que falavam coisas ruins, eles não determinaram o seu futuro. Você pode transformar o seu futuro, é só você não acreditar nessa crença, né? Então, assim, óbvio que eu como pai concordo totalmente que a minha palavra determina. Sim. Mas meu filho, independente da palavra que ele receba, ele tem a liberdade para transformar a vida dele. E aqui na página 83, o mestre fala assim, né, do livro Verdade, volume 8, 83. Se há em você algum complexo de inferioridade, faça o possível para negar toda ideia que o alimente, como fraqueza, defeitos, limitações, desarmonias. Convém repetir mentalmente ao despertar ou quando estiver prestes a adormecer ou ainda no intervalo do trabalho. E aí ele traz uma oração aqui maravilhosa. Sou filho de Deus, por isso sou superior em todos os aspectos. Por que eu estou trazendo isso, né? A palavra ela tem uma força muito determinante, como disse a preletora Lilian, por isso que ela usou essa palavra, né? Um médico, por exemplo, quando ele vai lá e fala assim, sua saúde é horrível, né? Você... Não, nem o médico fala isso, né? Ele pode falar assim, não, sua condição de saúde é muito delicada. A gente tem que ter muito cuidado, você não respira, né? Outro dia meu filho estava gripado, a médica pegou uma médica que... Não, a febre não vai cessar durante não sei quantos dias e não sei o que, não sei o que. E aí a minha esposa foi com ele no médico, chegou em casa assim meio preocupada. Eu falei, não, a febre dele já vai cessar, ele é filho de Deus. Então assim, a palavra ela tem essa força determinante, mas a sua palavra também. Não importa se o médico falou para você alguma coisa, não importa como seus pais falavam com você, se você não alimentar isso, como diz o mestre Masaharu Taniguchi, né? Negar isso. Não sou assim, eu sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso, sou inteligente. Né? Tem gente, às vezes, que eu conheço nos jovens, tá estudando para um vestibular. E aí ele fala assim, ai, preletor, mas é que eu não sou muito inteligente, então tenho que estudar mais que os outros. Partindo desse princípio, a chance de passar já tende a zero, né? Então... mas é interessante, né? Não, com certeza, né? O que eu falei foi para os pais mesmo, foi para os pais. Tá claro. Mas como a educação da vida, né? Preconizada pela Seitione, é a educação do agora, sim. Então sempre é agora. Se o papai e a mamãe já nem estão aqui para nos elogiar mais, a gente vai fazer o nosso autoelogio, né? Porque a autocrítica nos derruba, mas o autoelogio nos levanta, alimenta, né? Nos alimenta. E também quando né, o preletor falou... do fato de que eu tenho que estudar mais porque eu sou menos inteligente, mas assim, teria uma parte positiva nisso de a gente também, para a gente eliminar essa ideia de fraqueza, também da gente se perceber aonde está a nossa fraqueza, né, preletor? Porque muitos... Reconhecer, né? De reconhecer, então, assim... quantas pessoas realmente acabam pensando, não, eu tenho que estudar mais, né? Porque talvez eu não tenha facilidade de captar a matéria como os outros têm. Então, ele se percebe assim. Mas jamais partindo do ponto de que eu sou inferior. Né? Mas, assim, eu observei, eu não tenho muito esta habilidade, mas se eu me esforçar, né? Então, eu percebi a minha falta de habilidade disso, mas aí eu vou corrigir na crença de que eu sou filho de Deus e que eu consigo, né? E se eu me esforçar, eu vou superar essa, né, aparente inabilidade. E aí entra a frase do Sagrado Mestre, né? Que o esforço cria o gênio, né? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Aparente...
inabilidade, porque as nossas habilidades, elas são de Deus. Então você talvez esteja em outro estágio, né? Obviamente, por exemplo, até com a minha esposa, né? Se eu me comparar com ela em algumas coisas, eu tô muito atrás. Eu vou falar, nossa, eu vou precisar de 10 encarnações para chegar nesse nível. E ela, se ela fizer essa comparação, em algumas coisas ela também vai achar dessa forma. Só que eu posso manifestar isso e ela também pode, só que precisa de dedicação, que esforço, legal. né? Isso, É isso. O que eu coloquei assim no sentido de aquele que acha que tem um defeito. Ah, sim. E ou se que fixa, tem uma né, limitação, nesse defeito. aí é mais difícil. Aí é difícil. Porque a pessoa pode falar assim, eu não nasci para isso. Ah, sim, perfeito. Mas eu vou me esforçar porque eu aprendi lá na Seitione que eu tenho que me esforçar. Não vai rolar. Mas aí não vai ter o empenho suficiente, porque já vai estar... O que vai estar mais forte? Qual a palavra mais forte? Eu não nasci para isso. E tudo é mental, né? Então você pode mudar. Esse é o grande aplicação da Seitione que eu vejo, pelo menos para mim, o que me transformou foi quando o mestre falou assim... É só você mudar a sua palavra. Que fantástico. Se você mudar a sua palavra e acreditar nisso, né? Só que a crença, ela vem da repetição. Né? Se me permitem, né? Queria compartilhar. É um programa de TV, de culinária, e eu não sou muito de assistir a parte de competição. Não me chama muito. Eu gosto de programa de culinária para aprender, para aperfeiçoar na cozinha, né? Eu e meu marido, a gente curte assistir. Mas de competição, não sou habituado a assistir. Mas um dia eu assisti. Olha que interessante. E aí eram 2 já meio que chefes de cozinha e uma que não era, né? E aí os 3 tinham que apresentar o mesmo prato. E depois os jurados tinham que, então, eram 2 julgamentos. O melhor prato e quem que eles achavam que não era o chefe. Olha que interessante. O melhor prato foi da não-chefe. E os jurados não acertaram que ela não era a chefe. Então, ela ganhou os 2 prêmios. Olha, porque ninguém acertou que ela era a infiltrada lá. Ninguém acertou. E ela ganhou como melhor prato. O que ela teve? Autoconfiança. O que ela usou lá? A força da palavra. Sim. E essa palavra, talvez não só de repente, dela falar, né? Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, mas a da palavra, da atitude. Ela chegou lá, nos estúdios, ela não sabia fazer aqueles pratos. Olha. Ela foi aprendendo na hora. Mas olha o que é autoconfiança. Sim. Então, aquela aparente, né, produtor? Aparente inabilidade, mas ela teve a palavra que foi o esforço, que foi o pensamento, né? Que foi o empenho, tudo isso é palavra. E ela ganhou dos chefes. Eu achei fantástico, eu falei, acho que é por isso que Deus fez eu assistir, porque eu achei bem interessante. Tinha uma lição, né? Foi uma lição. É. Eu falei, gente, como a gente pode se superar, né? Quando a gente tem essa confiança de que eu não estou sozinho, Deus está comigo, né? Sim, e eu acho que é interessante também que o preletor Aníbal trouxe aqui essa questão da comparação, né? Quando a gente se compara ao outro, a gente talvez já se diminui, né? Que é o nosso tema aqui. O outro, acho que ele é um pouco melhor que eu, então eu já não vou fazer algo, né? Então eu já não vou. E essa falta de ação, nem se predispõe, né? Não se predispõe. Eu acho que, eu falo assim porque eu acho que tive... Na minha adolescência, assim, eu tinha muito essa questão de comparação, né? Então, eu comparava muito. E aí, se a pessoa era mais inteligente, aquela ia passar. Não só você, né? Eu acho que todo mundo na adolescência, né? Por isso, Nossa, todos, né? Passa, o pessoal isso que passa é legal, né? Isso que é legal. Adolescência. Todos nós vivemos isso. O que é legal? O professor Seitio Taniguchi, ele é muito 10. Num livro, eu não sei se é o livro Quero Conhecer a Verdade, porque ele escreveu alguns livros bem próprios para adolescente, né? Mas ele fala, respondendo a uma garota que estava se sentindo gordinha, aí ele falou assim, olha, em primeiro lugar, não se preocupe, sabe por quê? Porque ninguém olha tanto para você, não. Cada um olha mais para si mesmo. E não é assim? Você está entrando em algum lugar, você está entrando num restaurante, assim, de repente você olha para você, né?
Tipo assim, será que eu estou bem vestido para esse local? Verdade. Você não olha para o outro, você olha para você. Todo mundo olha para si. Então não se preocupe que todo mundo está olhando para você, que não, cada um está olhando para si. Que sensacional, né? Não é sensacional? Então, pronto, naquele momento já vai quebrando, né, aquele complexo da menina, né? Sim. Aí depois ele fala, mas ó, se você também correr um pouquinho, fazer exercício, vai ser legal. Eu estava pensando aqui essa questão do encarar o desafio, né? Porque também não é, aceite, né? Às vezes a interpretação equivocada é que assim, não, eu sou perfeito e maravilhoso, logo não tenho que ver aonde estou, né? Eu acho que foi isso que a pretora Lilian trouxe ali. E é importante essa visão real da manifestação, né? Eu tenho potencialidade infinita, mas se eu não me dedicar, né? Por exemplo, eu adoro ler os livros da Seichonoye. Obviamente que para que eu adorasse, primeiro eu tive que sentar em algum lugar, abrir o livro e ficar por algumas horas lendo para entender o que estava escrito ali, né? Não é por osmose, né? Comprar o livro e ficar abraçando. Então, assim, essas dificuldades, por exemplo, já que estamos falando de acreditar que é inferior, né? Eu tinha uma crença que eu não gostava de ler quando eu cheguei na Seichonoye. Por quê? Porque eu nunca tive o hábito, não tinha esse hábito na minha casa de leitura. Então eu achava que não gostava. E eu tinha essa crença. Olha só. Né? Eu não gosto. Então quando eu falava assim, lê um livro, eu olhava primeiro para a grossura do livro, né? Já falava, ai meu Deus do céu, não dá. E isso é uma crença. Quando você começa a desenvolver experiências, mesmo que pequenas, você começa a criar uma outra crença, né? Nossa, olha, foi bom, gostei, vou ler mais. Então, tem que criar esses desafios para você, essas experiências. Falar em público tem a ver com isso também. É né? verdade. Não, e é muito legal, né, esse seu exemplo, né? Porque, assim, há pessoas que acham que gostam de ler. Não, eu gosto de ler. Mas, assim, fica meio acomodado. Não, porque não acha que não gosta de ler, acha que gosta de ler. E aquele que acha que não gosta de ler e, de repente, pega isso como um desafio, vai se disciplinar mais, vai acabar lendo mais do que aquele que fala, não, mas ler, não, eu sempre gostei de ler. Né? Então, isso que é legal. Quando a gente percebe que é nesse ponto que eu tenho que melhorar, a gente dá uma atenção, um foco naquilo e a gente vai se aprimorando e é fantástico. E aí vem aquela velha conhecida historinha da lebre e da tartaruga, né? Ela achava, não, eu super corro, né? Sou super veloz, então deixa eu descansar um pouquinho. A tartaruga, ela tinha consciência, não que ela tinha consciência de que ela não podia, ela tinha consciência que ela tinha que ter um esforço a mais. Sim. Isso é que é legal. Então, sabe, trocar isso desse sentimento de inferioridade para o sentimento assim, não, se eu me esforçar, eu vou conseguir. Né? Então, aí ela falou, não, eu tenho que me esforçar mais porque eu não sou tão hábil quanto, né, a lebre. Né? Lebre. E aí ela se esforçou e ela ganhou. Então, isso que é legal. Né? Você me fez lembrar da história do sapo também, que subiu a montanha, né? E todo mundo falava, não vai conseguir, não vai conseguir. E ele era surdo, né? No final, por isso que ele conseguiu. Que ele conseguiu, mas fantástico. O mestre aqui no Você é Dono de Potencialidade Infinita, página 97. Ninguém aplaude um malabarista quando ele está simplesmente andando pela rua. Então, eu acho que esse ponto é importante, né? E o ano passado, na Associação dos Jovens, há 2 anos atrás, a gente estudou bastante o tema propósito, que é um tema bastante falado aí, né? E uma coisa que ficou muito claro para mim nesses estudos é que, assim, o nosso propósito a gente revela quando a gente olha para as nossas dificuldades, não para quando a gente olha para as nossas qualidades. E é igual essa história aqui do malabarista, né? Quando você olha para aquilo que te desafia e fala assim, cara, eu vou encarar isso, aí que você descobre os grandes tesouros. Nossa, que legal. Então, e isso em tudo, né? Na educação, o aluno que tem dificuldade, sei lá, em matemática, quando ele resolve encarar aquilo de verdade e ele começa a conseguir resolver aquelas equações, ele entra num estado de êxtase que ele quer estudar aquilo absurdamente. E aí legal. Aquilo se desenvolve. É muito legal. Então, uma dica que eu sempre tenho dado assim, para o pessoal que está meio desanimado na vida é assim, olha para o que está te desafiando,
porque ali tem um tesouro escondido. Isso mesmo. Se você aprender a superar aquele tipo de dificuldade, você vai para um outro patamar. Nossa, né? Inclusive de autoconfiança, né? Exatamente. Inclusive de autoconfiança. E aí nos faz lembrar também do livro do nosso Sagrado Mestre, O Amor Supera o Castigo, que ele conta a história de Stardale, que foi um grande criminoso norte-americano e que, né, teve uma experiência, né, dentro da penitenciária, onde ele sentiu, viu, né, o olhar amoroso de Jesus Cristo. Ele se converte ao cristianismo e aí, por bom comportamento, ele é liberado. E aí, na hora que ele foi liberado, ele tinha lá um presidiário que já estava no nível de orientar, né? De ser um orientador espiritual lá dentro, e ele nem queria sair, porque ele sentiu que a missão dele era ficar lá. Que interessante isso sobre a missão, né? Ele já poderia ter saído da penitenciária, mas ele ficou, e aí ele era apelidado de Lifer, né? Ele ficou porque ele sentiu que a missão dele era transmitir o cristianismo lá dentro, e ele transmitiu para o estar dele, e aí quando ele é liberto, ele fala, né, pergunta para o Lifer o que ele ia fazer agora, né? Porque ele só sabia ser criminoso, né? Aí ele falou assim, você vai fazer o que você mais tem dificuldade de fazer. E foi o que você falou. Ele falou, eu tenho dificuldade de falar em público. Então é isso que você vai fazer. Você vai começar a escrever e falar em público. E ele se aperfeiçoou nisso e se tornou um grande religioso, né? Um grande transmissor do cristianismo, porque ele se desafiou. Né? Então, o complexo de inferioridade também pode, muitas vezes, ser meio que uma desculpa, né? Sim. Uma desculpa para a gente não se esforçar, né? A gente não ir atrás de resolver aquilo que está incomodando a gente. Tem também um quê de frustração, obviamente, né? O mestre fala, por exemplo, a pessoa que às vezes na infância foi falar em público e foi chamada a atenção, ou a sala deu risada. Isso mesmo. Só que essa frustração também, se você parar para pensar, por que tem pessoas que passaram por isso e não estão nem aí? E outras passaram por isso e ficaram presas àquele momento, né? Tem a ver com isso, com o propósito da pessoa, com o dom da pessoa. É muito importante para aquela pessoa que está ali sofrendo com aquilo, ela sabe, no íntimo dela, ela sabe que ela nasceu para ser oradora. E aquilo impacta tanto por conta disso. Então, o trauma, ou a experiência que você viveu, ela é só uma oportunidade. Essa é a palavra. Uma oportunidade para que você manifeste ou que você tenha atenção com aquilo. E aí, quando você desenvolver a atenção para aquilo vai começar a voar, né? Não, e aí está no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, né, essa parte. Para cultivar a autoconfiança, página 25. Para cultivar a autoconfiança, é necessário proporcionar ao subconsciente autossugestão, capaz de subjugar o complexo de inferioridade e fortalecer a convicção de que o homem é filho de Deus. Se você não tem autoconfiança, é porque em sua infância tentou fazer algo e fracassou. Essa experiência retida nas profundezas da mente traz a cada ocasião a ideia de um novo fracasso iminente, o que o impede de tomar qualquer iniciativa. Então, olha a importância da infância, né? E assim, muitas vezes quando a criança cai, a gente não vai ficar falando assim, não, levanta, não foi nada. Porque se falar não foi nada, a criança não vai se sentir amada, envolvida, acolhida, e ela vai começar a se sentir frustrada de que não acreditam em mim. Sim. Mas eu estou sentindo dor, eu estou chorando, como que não foi nada? Então, como que a Cíntia nos orienta, né? A criança caiu, tal, está chorando. A gente vai incentivar aquela criança a ela se levantar sozinha. Lógico, tudo numa adequação, dentro de uma adequação, tá? Se a gente perceber que é possível a criança se levantar sozinha, cria essa oportunidade. Mas falando assim, nossa, deve estar doendo, né? Mas como você é filho de Deus, é forte, né? Levanta, você consegue, ser filho de Deus, você é forte. Aí a criança vai levantar, aí você vai abraçar e falar, nossa, acho que doeu, né? Mas você é forte. Entendeu? Você acolheu, você falou que doeu. Você não está falando que não foi nada.
né? Você não está duvidando da criança e aí... Porque isso é muito frustrante, as pessoas não acreditarem em você. Gente, não, está doendo sim, está sofrendo. É tão... Nossa, é uma empatia, né? Sim. De sentir o sofrimento do outro. Mas também, se a gente só ficar sentindo o sofrimento e não der condição para a criança levantar, né? Não, nossa, deve estar doendo, né? Mas você é filho de Deus. Vamos levantar, você é forte, você consegue. Vamos lá, você é forte, você é forte. Aí a criança levantar, aí você vai lá, corre, dá... Ai, meu Deus, que gostoso. Professora, eu tô escutando aqui como um pai e tô pensando, o pessoal que tá vendo lá em casa lá, onde que eles aprendem esse negócio tudo aqui de educação, né? Porque a arte é uma arte, né? É uma arte de educar, e a senhora, como especialista, faz vários eventos aí, né, pelo Brasil. É verdade, então, é uma grande alegria. E assim, a gente já fez alguns seminários para educadores nesse ano, né? Mas a gente tem alguns seminários ainda para acontecer e a gente fica, então, convite, né, professor? Sim, vamos aproveitar aí, ó. Fica um convite para você. Pai, mãe, avô, educador, professor, tem que participar desses eventos para aprender isso. Ó, eu já vou querer fazer isso. Então, a gente vai ter os próximos aqui. 4 e 5 de julho, na Academia de Curitiba, no Paraná. 11 e 12 de julho, na Academia de Minas Gerais, lá em Amarantina, pertinho de Ouro Preto. A gente vai ter também 15 e 16 de agosto, na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. E o nosso último do ano, porque aí a gente vai completar 7 seminários este ano, 12 e 13 de setembro, na Academia de Goiás, lá em Aparecida de Goiânia. Seminário para educadores, para a gente estudar a educação da vida juntos. Que maravilha! Se você que está vendo a gente pela primeira vez, está com vontade de ir lá para o seminário e pensou assim, nossa, que povo doido, eles fazem uma atividade de educação dentro de uma academia, né? Essa academia que a gente chama é a Academia de Treinamento Espiritual. E entre aí no nosso site, sni.org.br, academias, e lá tem eventos não só para educadores, né, professora? Sim. Mas também para jovens, você que é jovem, a gente esse ano lançou um programa de um seminário muito diferenciado, que tem um tema muito impactante, que é alegria, sonho e fé. E qual que é o objetivo desse programa, né? É um treinamento intensivo de 2 dias, onde a pessoa, e quando a gente fala jovem ali, a gente está falando de uma faixa etária de 15 a 35 anos, em média, mas se você está um pouquinho acima ou abaixo, entre em contato com a gente. E a ideia desse treinamento espiritual é que a pessoa possa desenvolver a alegria de viver. Então a gente vai estar trabalhando muito esse ano a alegria de viver, que a gente percebe que algumas pessoas perderam a alegria, perderam o sentido na vida, e isso está levando as pessoas a tomar decisões muito erradas. Então, nesse seminário, Alegria, Sonho e Fé, e também, rapidinho, só para fazer o último comercial, Fica tá? à Me vontade. desculpa aqui. O nosso tema de um evento que a gente faz anualmente, que a gente chama de Convenção Nacional. Esse ano vai ser no Nordeste, olha que maravilha. Aí vai ser alegria mesmo, hein? Na cidade de Recife, e o tema é Alegria, Dom da Vida. Então é um dia lá na Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Recife, onde a gente vai abordar de forma intensa, através de palestras, através de músicas, cantos, atividades em geral, a gente vai abordar Alegria, Dom da Vida. Você é nosso convidado para participar. Espetacular, sensacional. né? E Convenção Nacional a gente não deixa de ir, né? Convenção Nacional, quando a gente fala de convenção, que comecei falando aqui, nessa inibição, esse complexo da adolescência, você falar de autoconfiança, você fala de um evento como a Convenção Nacional, né? Exato. Só esqueci de falar que é em novembro, tá? É novembro. dia programada, 21, dia tem. 21 de novembro. no feriado. Olha só. Preletora, eu queria, já puxar aqui, muito feliz, na verdade, um tema como esse de autoconfiança, e a gente tem a senhora à frente dos educadores da Seitonei do Brasil, Preletora Aníbal à frente dos jovens, e é um tema que está muito ligado, a esse público, a essas pessoas. Verdade. Eu tive o prazer e a alegria de participar do último Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, e eu fiquei muito encantada. Encantada porque eu vou fazer uma introdução aqui que eu vou puxar a próxima pergunta, tá? Por quê? Porque são apresentados alguns trabalhos de professores, que realizam em escolas. E, assim, escolas que a gente às vezes nem imagina como que é, Escola que talvez não tenha fácil acesso à escola, Aquela fácil acesso que eu digo de localização mesmo. Para chegar, você tem que ir quilômetros, aquela coisa toda.
E os professores que ali estavam, eles talvez, ao se depararem para apresentar colocar em prática a educação da vida, talvez pensaram ali, né, vou fracassar, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, os alunos não me ouvem, os alunos não me escutam, aqui não adianta eu falar sobre isso, que não vai dar certo. E os trabalhos que foram apresentados, na verdade, é totalmente ao contrário, né? Porque, assim, não existia um fracasso, né? Eles colocaram em prática ali um ensinamento da Seichonoye, com persistência, com autoconfiança, com a educação da vida, e transformou. Sim. E aí, por que eu fiz toda essa introdução, né? Porque a gente fala de fracasso da Seichonoye, como que a Seichonoye ensina o fracasso para nós? Porque às vezes a gente fala, eu vou ali, não vou fazer, ou então tentei uma vez, mas não deu certo, fracassei. E aí não faz mais nada? Fracassei, eu volto e chora, né? Não, exatamente. Não, realmente são trabalhos muito lindos e a educação da vida, ela como ela dialoga, né, com todos os métodos educacionais, então é de fácil entrada nas escolas. É bem tranquilo, porque a gente não entra nas escolas com projetos da educação da vida para levar doutrina religiosa, mas para levar, né, esse método educacional, né, que se baseia no elogio, no amor, no sorriso. Então, é muito bem aceito e por isso que a gente tem grandes projetos por todo o Brasil, né, com essa aceitação muito, muito bacana mesmo. E voltando aqui no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, justamente, né, o nosso Sagrado Mestre, ele fala sobre o fracasso, né? Se a gente quiser eliminar o complexo, é melhor parar de contar os fracassos e passar a lembrar-se dos sucessos, né? Então, na verdade, como encarar o fracasso? Cada fracasso é uma lição. Olha que bacana, não é um fracasso em si, não é uma derrota, né? Não é um sacramentar de que eu não tenho capacidade, né? Não, é uma lição para eu não cair no mesmo erro, né? Em vez de ver o fracasso como sinal de incompetência, encare-o como uma lição que o qualificará para o futuro êxito, né? Então, o fracasso é uma disciplina didática, né? Falando aí em educação, né? O fracasso é uma disciplina didática que o remete ao sucesso futuro. Então, justamente a Seichonoye vê assim, né, professor? O fracasso é uma grande lição, é a grande oportunidade da gente aprender, da gente, né, ter mais bagagem para a gente continuar construindo o nosso futuro. Só um exemplo, eu e meu esposo, a gente morou 3 anos em Brasília, né? E foram anos assim, maravilhosos, e fica o nosso alô pessoal da Seichonoye de Brasília, aí que a gente ama, né? E em Brasília, a gente montou uma lanchonete. Meu marido trabalhava na empresa, né, na área financeira, e eu fiquei gerenciando uma lanchonete dentro de um shopping, né? E a gente montou a nossa lanchonete, que o pessoal vinha e falava assim, você é de São Paulo, né? Eu falei, sou. Isso aqui é franquia lá de São Paulo? De tanto que ficou linda, né? A gente pegou a melhor arquiteta da cidade, lá de Brasília. Ficou linda, linda a nossa lanchonete. Então, a gente investiu bem. Né? A gente vendeu o nosso apartamento em São Paulo para ir para Brasília e com esse dinheiro a gente montou essa lanchonete. Só que 1 ano e 2 meses foi a duração dessa lanchonete. Aí depois já era, né, os momentos finais da nossa missão em Brasília e a gente voltou para São Paulo e aí eu fechei a lanchonete. Meus funcionários todos foram admitidos numa outra nova lanchonete que estava abrindo, porque a nossa lanchonete realmente, né, ela teve assim um impacto muito legal, sabe? Ela era muito elogiada, né? Os nossos funcionários eram muito elogiados, tudo. Então todos eles foram recontratados, a gente ficou tranquilo. Só que quando a gente vê que toda a nossa economia, a venda de um apartamento, foi para uma lanchonete que 1 ano e 2 meses depois a gente fecha, né? E sem nada. Tudo ficou lá, tudo que a gente investiu ficou lá, passamos o ponto e foi, né? E daí eu olho para o meu marido, e meu marido, né, quem conhece o professor Milton Norimatsu, né? Ele graças a Deus, né, ele
já tem essa consciência de que fracasso é uma disciplina didática, né? Que nos remete ao sucesso. E simplesmente meu marido, assim, terminou a conversa, nunca mais a gente conversou sobre isso. Ele falou assim, bem, o que nós investimos nessa lanchonete é o que a gente investiria para cursar um curso superior. A gente investiu numa faculdade. Sim, uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Então, ele falou assim, quando você faz uma pós-graduação, você acha que você perdeu dinheiro? Não, você investiu em você, sim, né? No seu conhecimento. Ele falou, essa lanchonete é a nossa pós-graduação aí, vai? É a nossa pós-graduação. Nós investimos. Foi um investimento para a nossa vida, né? Então, aí, olha, eu nunca penso nessa lanchonete como algo que não deu certo, entendeu? Não, realmente foi um investimento. Então, isso que é legal, é isso que a Seita-no-Ie passa para nós. E é nesses momentos, né, desses aparentes fracassos, sim, que vem à tona esse ensinamento da Seita-no-Ie, né? Sim, e parte também daquele princípio, né, de que se eu errei mais uma vez, eu estou mais próximo de acertar. Principalmente se a gente olha para o que acabou de fazer e corrige, né? Eu acho que esse é ter a humildade de se a sua vida não está legal, se alguma coisa está se repetindo, né? Em vez de ficar falando, olha e fala assim, onde eu posso melhorar? Como que eu posso fazer diferente, né? Porque alguém famoso aí já falou que é burrice fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Então são aprendizados. Quando estava falando, eu estava lembrando de uma escola. Outro dia, eu como pai de crianças, né, direto a gente é assediado por algumas escolas, né? E uma vez eu fui assistir uma apresentação de uma escola muito famosa aqui em São Paulo, não vou falar o nome, né? Só se mandar uma propaganda aí para a Seita-no-Ie, né? Faz um Pix, a gente aceita para a Seita-no-Ie. E aí, nessa escola, eles têm o hábito de fazer provas semanais. E é uma coisa que assusta bastante as pessoas, né? Porque fala assim, nossa, meu Deus, meu filho vai ficar desesperado. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas crianças que estudam lá. E eles não veem a prova com a visão que eu vejo a prova. Olha. Por quê? Porque eu vejo a prova como algo que vai me testar e eu vou fracassar ou vou acertar. Só que essas crianças que já estão acostumadas a ver a prova como uma parte do processo, um aprendizado, ela vê aquilo não como uma classificação final, assim, mas vê como um exercício. Olha. E aí a visão é diferente até quando chega em grandes provas, por isso que a aprovação é muito alta. Então, eu penso assim, não vejo o fracasso como algo que te define. Não te define. Ele não vai te definir. Quem define é sua aceitação. Então, mesmo que você tenha fracassado, não quer dizer que você é um fracassado. Você teve um fracasso. E esse fracasso é base para o seu sucesso. Agora, se você olhar esse fracasso como uma medição, uma foto, aí lascou. Desculpa a palavra lascou, né? Mas porque aí você vai colocar na sua mente isso como uma verdade, e aí não é uma verdade. E isso é muito legal, né? Uma amiga, né, também preletora da Seita-no-Ie, ela costuma dizer que o único rótulo que a gente deve aceitar é o rótulo de filho de Deus, né? Isso. Exatamente, o fracasso, eu acho muito linda essa frase, né? O fracasso não nos define, o que nos define, né, é ser filho de Deus, essa filiação divina. Sim. Eu sou filho de Deus, então a gente vai viver situações que aquilo é para a gente aprender a não fazer mais daquele jeito. Então não foi uma lição? Foi importante. Eu aprendi a não fazer, eu aprendi assim, compreender o outro, se ele viver aquela situação também, porque eu já passei, olha que bonito, né? Puxa, eu já vivi isso, eu sei o quanto ele está sofrendo, mas se eu não vivi, é difícil eu sentir exatamente. Sim. Não que a gente precisa viver tudo também para sentir o outro, né? Sim. Mas assim, potencializa, né? Aquela empatia com o outro, quando eu também já passei por aquilo e aí eu vejo o outro passando da mesma forma. Então eu vou ter uma palavra dizendo assim, olha, eu superei, você vai superar, né? Sim. É muito legal. Essa visão é fantástica também, né? Porque às vezes na nossa vida a gente passa, às vezes não, quase sempre, a gente passa por dificuldades também. E quando a gente supera, a gente percebe que lá na frente a gente pode ajudar outras pessoas a superar aquela dificuldade, né? Então, talvez seja só um processo de aprendizagem para uma futura manifestação de Deus, né? É verdade. Que lindo, muito bom. Indo por esse caminho, né, de filiação divina, fé,
A autoconfiança tem muito a ver com isso, né? A autoconfiança é fé, você acreditar que, a gente falou aqui no começo, né? As nossas obras não somos nós quem realizamos, né? Quem realiza é Deus. E acho não, né? Isso faz com que a gente tenha autoconfiança, né? Não é uma autoconfiança que vai nos levar à arrogância, né? De falar, né? Eu faço, mas eu faço por quê? Porque eu sou filho de Deus, né? Eu tô indo junto. Mas para quem está inseguro ainda, né? Nessa questão de avançar, de ter a autoconfiança, fortalecer a autoconfiança, qual que é o melhor caminho para isso? Eu acredito que seja a autossugestão. A Seitonei ensina que a autoconfiança ela parte de um princípio que você tem a certeza que vai dar certo. Presunção do sucesso, vamos dizer assim. Sabe quando você vai começar um negócio, ou qualquer coisa que você vai começar na vida. Se você começa com aquele pensamento assim já, não, isso aqui vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, isso é autoconfiança. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela pensa exatamente o contrário, né? Isso aí vai dar errado, não vou conseguir. E isso tem a ver com aquilo que você alimenta, como a gente falou, na sua mente. O mestre sugere que seja feito muita autossugestão. E o que é autossugestão? É bem simples. É um antídoto daquilo que você tem medo. Então, o antídoto é algo contrário ou que anula aquilo que você tem medo. Então, por exemplo, ou que você tem dificuldade. Vamos imaginar que você acha que não sabe falar em público. Eu não consigo, eu morro de medo. Então, você nunca mais vai falar isso na vida. Esse é o primeiro ponto. Mas não é só não falar isso, você vai fazer o antídoto. Então você vai começar a afirmar para você, sou um bom orador, sou maravilhoso. Toda vez, nem que seja falar bom dia para a pessoa na rua, né? Você fala, olha, eu consegui. Tem uma história que eu não posso deixar de falar aqui, do meu sogro. Mas senão, eu lembrei na hora dessa porque história. Essa história Ainda é muito bem que famosa. você vai falar. É uma história muito famosa e assim, é impactante, porque a gente não consegue, às vezes... Quem conhece ele não consegue imaginar ele nessa situação. Que ele tenha vivido isso, é fantástico. E essa história é de quando ele ainda estudava, né, na escola, acho que devia ser, ele não fala a idade, mas devia ser um adolescente ou pré-adolescente ainda ali, né, na escola, tinha a cantina da escola, e ele tinha vergonha de chegar na cantina e pedir, na época os alunos ainda pediam café. Né? Deve ser bastante tempo atrás isso aí. Tinha vergonha de chegar lá e falar, me dá um café. E era tão absurdo isso que ele não tomava. Ele não conseguia chegar. Imagina ali o intervalo da escola, ele com vontade de tomar um café, com dinheiro talvez para comprar o café, mas ficava quieto porque não tinha coragem. E aí o que ele fazia? Aprendendo no ensinamento da Seitonei, que já era do lar dele desde pequeno, ele começou a se autossugestionar, fazendo experiências em casa onde ele ficava repetindo, me dá um café, me dá um café, me dá um café, me dá um café. E pensando, criando a imagem mental dele conseguir ali chegar no balcão e pedir o café. Até que um dia ele conseguiu chegar lá e pedir um café. E aí, você que está nos assistindo provavelmente não conhece, alguns conheçam, mas hoje ele é um preletor que percorreu vários países do mundo, Brasil inteiro e vários países do mundo, falando para multidões da Seitonei e fazendo palestras maravilhosas. Como que a pessoa consegue sair desse local e chegar até essa manifestação? Só é possível porque já existe dentro de você. Já existe. Só que se você não acreditar nisso, você não vai praticar, não vai se autossugestionar, não vai se desafiar e não vai conseguir desenvolver. Mas isso não quer dizer que você não tenha essa capacidade dentro de você. Exatamente. E agora eu vou falar o nome desse grande professor, eu ia falar agora. que é o professor Heitor Miyazaki, né? Então, essa autossugestão é fantástica, né? Porque ele se tornou um brilhante orador. E realmente a autossugestão é você reconhecer que é filho de Deus, que não é um ser carnal, você está manifestado como um ser carnal, mas você é muito mais, você é um filho de Deus brilhante, perfeito, saudável, alegre, feliz, inteligente. E então, você afirmar isso, né? Reconhecer esse filho de Deus, afirmar através da palavra, né? Através das orações. Então, o mestre nos dá, né, várias orações aí para a gente estar fazendo, e até no livro Convite à Felicidade, volume 1, é uma frase muito simples, mas o mestre fala, né? Enfrente tudo pensando firmemente, Deus está em mim, nada temo.
Deus está em mim, nada temo. Então, tendo essa convicção, então, Deus está em mim, nada temo. Vai lá na lanchonete, pede um café. Deus está em mim, nada temo. Vai lá, vai falar com o professor, vai falar, né? Vai falar com o seu chefe, vai fazer uma entrevista de trabalho. Né? Deus está em mim, nada temo. Vai lá pedir a menina ou menino em namoro. Deus está em mim, nada temo. Então, essa convicção é uma autossugestão extremamente... Mas não é uma autossugestão assim do nada. Assim, é reconhecer aquilo que está lá dentro e extrair através da palavra, né? Só que quando você extrai através da palavra, aquilo, olha que interessante, você está extraindo, mas ao mesmo tempo você também está retroalimentando o seu subconsciente, porque o que vai definir a nossa vida é o que está no subconsciente, né? Então, realmente afirmar sempre, né? Não, eu consigo porque eu sou filho de Deus, eu posso porque eu sou filho de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? A gente está sempre afirmando. E também uma coisa que eu queria falar é assim, muitas vezes a gente tem complexo até de falar com uma outra pessoa, mas lembrar que não só eu sou filho de Deus, o outro também. Fundamental. Entendeu? Porque aí a gente perde o medo, mas eu estou falando com o filho de Deus. Não é isso verdade? Quando vai falar com o chefe é importante, isso é maravilhoso. Porque a gente, às vezes... Eu só tive chefe bom na vida, mas às vezes também, a pessoa teve alguns chefes mais... E aí fica com medo, fala assim, não, mas ele é bravo. Não, hoje não é o dia. Então, esse autossugestionamento, né? Eu sou Deus, ele é Deus, é Deus falando com Deus, é Deus falando com Deus. Isso te traz uma calma que, às vezes, mesmo se o outro tiver estressado, na hora que você chega com essa vibração, ele acalma. Essa vibração. É o Davi e Golias, né? Olha quanto que esse Davi teve autoconfiança, não é? É isso aí. Que maravilhoso. Vocês trouxeram já, né? A preletora Aníbal falou da meditação Shinsokan, a preletora Lilian fez uma mentalização aqui, uma afirmação, né? Que é muito importante no dia a dia. E aí a gente falou aqui, né? De missão, a missão que só nós, né? Podemos realizar. A gente veio aqui para realizar uma missão. Com esse conteúdo maravilhoso que a gente falou aqui, né? Estudiosos, praticantes da Seichoné, né? Grandes preletores aqui. A partir de hoje, então, para quem está em casa, para os nossos amigos, como que muda essa vibração? Como que muda acreditando que veio para realizar uma missão, seguindo em frente com tudo que já foi falado? Eu acho que cabe uma oração aqui para deixar de prática, uma oração de cada, se puder. Então uma oração de cada. Começa? Deixa eu só, eu queria fazer mais uma. Por favor. Esse livro aqui, eu sou apaixonado por ele, eu tenho... Meu dia inicia com ele, às vezes termina com ele, nem sei, mas às vezes também termina com ele, que é o livro Minhas Orações, da Seichoné. Se eu não me engano, é um dos produtos mais vendidos da Seichoné do Brasil. É o nosso best-seller de livro, né? Junto com a Palavra de Luz, né? Que aqueles então é o livro mais vendido da Seichoné, Minhas Orações. Ele está aí na livraria virtual, né? sni.org.br/livraria. Esse livro você tem que ter. E ele, por que ele é fantástico? Porque ele tem aqui no final, é o livro que eu recomendo começar do final para frente. No final ele tem um índice com todas as orações. E aí, essas orações, elas servem... assim, eu não lembro de algo na vida... Tudo, cobre né? tudo, né? Impressionante. Então, por exemplo, tem aqui, vou abrir aleatoriamente, para que o inquilino desocupe a casa. Olha isso. Você loca uma casa lá, tá tendo problema, não sabe o que fazer. Preciso fazer orientação com o preletor da Seichoné. Não, você precisa do livro Minhas Orações. Fazer essa oração aqui diariamente vai resolver. Para manter a saúde e tudo mais. Mas só para já passar a bola para a preletora Lilian, eu queria recomendar a oração da página 77, que é a oração para superar a insegurança e o medo. Então, o mestre, sempre antes de cada oração, ele faz uma explicação breve da postura mental que a pessoa deve ter e depois traz a oração, que eu recomendo, não vou ler, o pessoal vai adquirir o livro e combinar, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Preletor, eu ia trazer também esse livro Minhas Orações, né? Mas tudo é tão perfeito que quando a gente se entrega para Deus, Deus orienta. Aí eu trouxe um diferente, que aí vai ficar, né? Sim, mais uma recomendação. Isso, recomendação. E aí eu pediria, então, a licença para encerrar com a oração. Poderíamos fazer? Claro.
Então, é a oração do dia 22 da Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Palavras para afastar sugestionamentos negativos. Já não sinto imperfeição alguma em minha vida. Neste momento, compreendi que existe somente aquilo que eu reconheço. Já não temo desgraça nem enfraquecimento da força vital. Não atribuo aos males poder que originalmente não possuem. Não vejo mal e nem infortúnios. Não ouço nem digo palavras que expressem o mal ou infortúnios. Ninguém consegue toldar a minha mente falando de iniquidades e imperfeições, pois me recuso a ouvi-las. Não sou influenciado por ideias ou sugestões negativas, pessimistas, pois estou acima delas. Já transcendi toda espécie de fraqueza e mesquinharia. Minha mente agora é totalmente positiva. Sinto-me cheio de determinação, coragem e fé inabalável em Deus, no ser humano e em mim mesmo. Executo minhas tarefas com dignidade e autoridade. Digo com firmeza as palavras que devo dizer. Sou forte, repleto de energia, autoconfiante e calmo. Estou sob a proteção da vida infinita, do amor infinito e da sabedoria infinita de Deus. Por isso, tenho plena autoconfiança e jamais vacilo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agradeço a Deus Pai. Muito obrigada, muito obrigada. Então, palavras do dia 22 da Sutra em 30 capítulos para leitura diária. E eu agradeço a Deus Pai por estarmos juntos, né, nesse diálogo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, preletora Lília. Muito obrigado, preletora Aníbal. Foi, assim, maravilhoso. E já fica, né, eu já vou deixar até uma dica aqui para os nossos amigos. Se identificou que o seu aparente desafio é conversar com as pessoas, não consigo conversar, não consigo chamar no WhatsApp, eu não consigo iniciar uma conversa com alguém, vai aqui embaixo, pega esse link e manda esse conteúdo para alguém, tá? Aí a gente já está aqui falando, ó, você está exercitando tudo isso que a gente falou aqui. E aí você já inicia uma conversa dessa forma, tá bom? Legal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que esteve aqui. Obrigado por você que compartilha, divulga os nossos ensinamentos. Se você não está inscrito, se inscreva já no canal. Toda sexta-feira tem esse programa Diálogos, mas como foi falado aqui, preletor Heitor Miyazaki tem vídeos também semanalmente nesse canal. Ele conta a história do café, vocês vão ver que é verdade, que ele conta lá que deu certo, tá bom? Então, muito obrigado a cada um de vocês que divulgam esse nosso modo feliz de viver, que é a Seichonoye. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seichonoye do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais,
11 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada. A gente cresce ouvindo que a vida é o que acontece com a gente, que o nosso destino é traçado por mãos externas. E aí a gente se perde em planos que não são nossos e em medos que não nos pertencem. Mas e se a chave para mudar esse cenário estivesse aqui dentro? Há 78 anos acontecia o primeiro seminário da Seichonoye. Em maio de 1978, jovens se reuniam na recém-inaugurada Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Tobitakiu, no Japão. Um ponto de luz surgia no mundo. Em sua primeira palestra neste seminário, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, compartilhou uma mensagem que transformou e continua transformando gerações. Jovens, vivam com alegria. Jovens, acalentem grandes sonhos. Jovens, tenham fé. Inspirado neste ideal, a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil te convida para transformar o seu destino no Seminário para Jovens Alegria, Sonho e Fé. A alegria não é o prêmio do fim da linha, é o combustível do agora. É o despertar da gratidão que transforma o comum em extraordinário. Com os olhos brilhando de novo, você volta a sonhar. Mas não é um sonho de quem dorme, é um projeto de quem desperta, pois você está aqui para criar algo que só você pode fazer. A convicção absoluta que você é filho de Deus. Mas entre o sonho e a realização existe uma ponte, a fé. Se você busca uma vida com propósito e entender as leis que regem o seu destino, este seminário é o caminho. O seu lugar está reservado. Seminário Alegria, Sonho e Fé. Dias 22 e 23 de agosto, Academia da Amazônia. Orientadores: Thiago Miranda Coelho e Maiara Terumi Colombo e Yokoyama de Oliveira. Você está convidado para a transformação.